A maior honraria oferecido por essa Casa Legislativa ao nosso agraciado Jorge Lúcio Ferreira Miranda, pelo seu relevante serviço prestado ao município de Mesquita e ao Estado do Rio de Janeiro. Boa noite, obrigado aí pela presença maciça do nosso grupo político. Hoje a medalha representa, obviamente, uma ratificação do que a gente fez na cidade de Mesquita, assim também como eu tive a oportunidade, nós como grupo, de receber da Câmara de Vereadores, através do deputado federal hoje, Luciano Vieira. Estamos hoje aqui nesse templo sagrado da política do Brasil, que afinal de contas aqui era definido o Brasil. É importante que saibamos que cada um está sentado nessa cadeira, seja aqui ou aí, onde vocês estão, passou um grande nome da história do Brasil. E para a gente como político, estou vendo os vereadores aqui na frente, é importante que esse momento a gente venha para cá, como diz o Afonso, que o óbvio também tem que ser dito. E eu poder ter aqui e agradecer a todos vocês que participaram desse processo de evolução da cidade e da gente também como grupo político. Obviamente que a gente tem os nossos problemas, né? Nossas relações interpessoais, às vezes elas afloram um pouco, assim como foi uma discussão sadia com meu pai no fim de semana, de uma forma dele ver a política, já com essa idade, ter passado por tudo isso, militar, reformado, cidadão, né, que formou a sua família sendo servidor público. E é normal que a gente tenha isso ao longo do nosso mandato, da nossa relação. Mas é importante que a gente bata palma nesse momento, e é o nosso momento. Todos aqueles que puderam nos ajudar a estar até aqui, fizeram parte de tudo isso. Seja ele quem começou esse processo lá atrás, eu com o Ricardo, depois o Valtinho acreditar, e a gente formar um grupo desse, fazendo Renato Miranda, eu prefeito, né, fazendo Renato Miranda deputado estadual, e agora todos nós, numa coesão, escolhemos Maroto Mesquita ser o novo governante da cidade de Mesquita. Mas para mim é gratificante poder, todos os dias, entrar naquela prefeitura para trabalhar, apesar sem dinheiro. O Júlio falou muito bem aqui, talvez se o Brasil passasse dinheiro por indicadores, nós pudéssemos ser uma das cidades bem localizadas ou bem relacionadas nesse ranking no estado do Rio de Janeiro, se desse por indicador. E é isso que a gente vem fazendo e vamos continuar nessa batida até o final. Mas quando vocês me escolhem para estar lá na frente de centroavante, e muitas das vezes eu de costa olhando, vendo o time jogar, é legal de você olhar a Cláudia aí atrás, goleira, procuradora, assim, junto com os nossos jovens procuradores, Matheus e Igor, e todos aqueles que colaboram lá atrás na retaguarda, ter o controle, olhando tudo aquilo que acontece, tendo o nosso pessoal da administrativa lá nas laterais, ter o meio de campo, que é os nossos jovens, hoje lá do planejamento, com a média aí, Júlio, de 21 a 25 anos de idade, que tem sob batuta lá o Caio Ixon, e eu lá na frente, junto com os secretários, subsecretários, olhando o Emerson, desenvolvendo junto com o Léo e com toda aquela equipe, olhando o Kleber lá na Cultura, Esporte e Lazer, olhando a nossa amiga Nara na assistência social, que é uma área historicamente largada pelo poder público, e outros que colaboram com a gente, o próprio educação, da gente ter 2 servidores de frente tocando essa máquina estrutural tão representativa e tão dura, que ela ao longo do tempo vai amolecendo, vai percebendo que a Mesquita está entrando em outra geração. Ter o Homer, que está lá em cima com várias pastas, se desdobrando para fazer com que as coisas aconteçam. Ter tantas mulheres no governo, como é a Cláudia, como é a Cátia, como é a Paranjo na segurança pública. Nós temos uma mulher na segurança pública. Eu acho que isso pouca gente tem no estado do Rio de Janeiro. E muito me honra estar lá na frente, olhando para trás, me sinto seguro. Pode vir o zagueiro que for, com a violência que for, porque o time está ali preservado. É isso que a gente vem fazendo e vamos continuar.
com método e olhando para frente. Eu, muitas das vezes, não participo muito de festa, porque eu tento fazer com que a gente entenda que o nosso dia a dia é olhar para frente, caminhar, para nenhum momento a gente se dispersar. Mas chega esse momento, a gente tem que nos abraçar, né? Afinal, é o grande finale. Eu agradeço muito também toda a cobertura espiritual que eu tive ao longo desse tempo. Está aqui minha querida pastora Raquel, pastor Silfarne, está aqui o meu amigo representado pela esposa Marcos Gregório, está o Flávio lá em cima e todos os outros pastores e também de outras religiões, que afinal de contas esse é o Brasil. Eu queria, já finalizando, a gente não teve a oportunidade do Luiz Paulo Correa da Rocha não estar aqui com a gente. Luiz Paulo foi importantíssimo nesse processo. Talvez não tivéssemos aqui todos reunidos e tivéssemos formado um grupo tão estruturante, com os grandes desafios, com tanta vontade de vencer, se não fosse Luiz Paulo Correa da Rocha. Eu me sinto até emocionado, porque a gente que é da política sabe como são essas coisas. Na hora que você se coloca à disposição para botar o seu nome, as pessoas tiram partido de você, e o Luiz Paulo é um só, do início ao fim. Muitas das vezes eu julgo o Luiz Paulo é muito sério, muito firme. Eu falei, que bom se todos fossem assim e a gente pudesse fazer um desenho de todas as pessoas que a gente pudesse conviver o dia todo. Já sabe que ele é assim, se for assado, vai tomar. Luiz Paulo é assim. E o Luiz Paulo está na minha história política. O Afonso sabe, começou, o Thiago com a gente, como é importante ter um partido, e à época, o meu querido PSDB. Eu quero agradecer aqui também Valtinho Paixão. Valtinho, já falei várias vezes, minha gratidão eterna de ter se colocado à disposição de estar olhando o nosso grupo de forma diferente, de cima, que afinal de contas, como diz Fernando Henrique, a gente vai ficando velho e vai falando de si. Mas com a gente que é mais novo, ele pode falar de si, mas a gente percebe para onde ele está dando, né? Para onde ele está olhando a cidade, e a gente vai seguindo com os seus gestos, com o seu olhar preocupante, muitas das vezes, que ele vai lá nos visitar. Eu queria também agradecer aqui o Júnior Perim. Perim representa a nossa ocupação de território de política pública, de ocupação social. O Circo Crescer e Viver é o nosso método estabelecido lá em Mesquita. Foi com ele que começou tudo isso. Estamos breve a entregar o Circo Rocha Sobrinho e agora o Estado, através do governador Cláudio Castro e também o querido Bacelar, presidente da LERJ, está dando a oportunidade de a gente começar agora em janeiro a nossa obra do nosso grande Circo Chatuba. Lá é onde a população vive, na base, né, do que as coisas acontecem. E eu, graças a Deus, meu pai sempre me deu uma boa condição. Eu não sabia. Isso é uma grande coisa que a gente aprende a ser prefeito, conhecer a história das pessoas, e me honro muito em ser político. Então, eu queria agradecer o Perim pela essa ocupação de território, pela sua visão, e todas as vezes que ele pode me atender, o papo, do jeito que ele leva, como faz a gente pensar, e dá muita tarefa lá para o planejamento, a gente seguir as ideias de Perim, obviamente, dentro da nossa especificidade. Queria aqui agradecer também ao Júlio Lopes. Júlio, pode ver que o Júlio não fala de si. O Júlio não tem inveja. O Júlio tem a sua vaidade, como eu tenho a minha, que todos nós temos. Mas a vaidade do Júlio é crescer, fazer o país ser um país fácil, leve. Conheci o Júlio, como meu pai falou, pela televisão, o programa deles e delas, diretor de Flamengo, e todo pela sua história política, pelos seus colégios, empresário, bem representativo. E Mesquita só foi falado no Brasil graças ao Júlio Lopes. O Júlio representa para Mesquita muito para a gente. Se não fosse o Júlio, nós não teríamos uma oportunidade. Eu na vida, quem diria que eu na vida ia falar para o presidente do Bradesco e lá para o seu Gerdau. Quando que nós saímos de Mesquita para falar com um dos homens mais ricos do mundo? A oportunidade que o Júlio Lopes me deu para falar no Brasil competitivo e dizer lá, se o governo federal passasse para quem realmente tem indicador e tem entrega, o dinheiro não passasse para quem somente tem população, o país era outro. A única oportunidade que nós tivemos para falar para o Brasil, para um local tão importante, foi dado pelo Júlio Lopes. E através do Júlio Lopes, quero também abraçar todos aqueles deputados que nos ajudam com verba parlamentar para a gente continuar tocando
essa cidade com tanto problema, com tanto desafio, mas que temos um grupo coeso em busca dos melhores resultados. Eu falava com o Valtinho na última, já chegando para o final, falava com o Valtinho numa última caminhada nossa, na Avenida hoje José Monte Paixão, falava com o Valtinho que talvez, Júlio Perinho e Bonfadini, na história, nós estamos fazendo com que os nossos sucessores sejam muito melhores do que a gente. Jovem, com cabeça leve e muito melhor administrativamente. Isso é sensacional. Eu costumo dizer que igual o Maroto nós temos 30, 40 lá. Igual o Maroto nós temos 30, 40 lá. Então, quando a gente passa um bastão para um jovem competente, bom administrativamente, sabe o que é advogado, onde tem que chegar, muito me honra passar esse bastão, mais uma vez, escolhido por todos nós, a Maroto Miranda, e no ano que vem vou estar do lado dele, mas seremos liderados por Maroto Miranda, um jovem de 27 anos, com muito futuro, mas sempre olhado pelo Valtinho, por mim, pelo Renato, pelo Júlio, por todos aqueles que nos deram oportunidade, por todos vocês, de ter esse grupo. Eu finalizo aqui dizendo, Renato, que talvez, como você falou de grupo, vendo você, vendo nossa equipe, talvez você está aí, se não fosse eu, talvez você não estivesse aí, eu e nosso grupo. Certamente você, talvez você não estaria se não fosse o nosso grupo. Mas eu tenho a certeza que eu tive a oportunidade de ser 8 anos na cidade, estou aqui, se não fosse você eu não estaria. Muito obrigado por tudo, um beijo para vocês, até a próxima, graças.